Bom dia, hoje quinta-feira, 5 de novembro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal, onde a gente vai falar sobre o Levi, voltando a falar sobre a reforma na Previdência Social. Além disso, tem a parte aí, será decidido hoje o relator do processo contra Eduardo Cunha. E o governo, por aqui, enviando aí mais um corte no orçamento na casa de 26 bilhões de reais. Lá fora, as bolsas aí reagindo, ainda os investidores cautela, principalmente pelo discurso da Janete. Para falar sobre tudo isso, sobre o mercado doméstico, também a parte macro e lá fora, convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, o mercado reagindo um pouco à fala da Janet Yellen ontem, que reforçou, digamos assim, que pode subir os juros agora no mês que vem, em dezembro. Então, o mercado aumentando a probabilidade. Antes do discurso dela, o mercado ponderava em torno de 50% de chance de subir a taxa de juros em dezembro. Agora está em torno de 60%, segundo as estimativas do Bloomberg. Então, o mercado um pouco mais averso ao risco, as bolsas segurando, um pouco mais cautelosas, segurando as altas por conta disso. Além do discurso dela, a gente teve o discurso também do vice-presidente do Fed, o Stanley Fischer, e ele também disse que os Estados Unidos não está muito longe da meta de inflação no longo prazo, defendeu que também pode subir, que também acha que deve subir, que é possível subir a taxa de juros em dezembro. Então, mais um reforçando, hoje ele vai novamente a discurso, a gente também tem discursos de outros membros do Fed, então é importante ficar atento, porque junto a isso eles estão falando bastante dos indicadores econômicos. Amanhã a expectativa do relatório de emprego, que já é alta, com certeza vai estar bem acompanhada pelos analistas de mercado, porque isso deve dar evidências se a economia está realmente seguindo para essa elevação da taxa de juros para dezembro. Indo agora para a Europa, a gente teve hoje pela manhã as encomendas à indústria da Alemanha. A gente já sabe que a Alemanha tem apresentado os indicadores bem negativos e a gente teve então um recuo de 1,7% na comparação mensal, dado de setembro. A expectativa do mercado era de avanço de 1%. Então, obviamente, as bolsas na Europa, que já estavam cautelosas com o Fed, ainda estão mais cautelosas ainda por conta da Alemanha. Interessante olhar o dado mais de perto, a gente teve dentro do recuo queda de 0,6 nas encomendas dentro da Alemanha mesmo e queda de 2,4 nas encomendas estrangeiras. Então a gente já vê que a desaceleração da China já está começando a impactar outros países aos poucos, mas impactando, a gente vê aqui que claramente as encomendas de fora caindo mais que as domésticas, então está impactando já. É uma das preocupações dos economistas da Alemanha, do ministro da Finança, ele sempre comenta disso, da desaceleração da China, então impactando e as bolsas reagindo negativamente. Outro ponto na zona do euro foi as vendas do varejo, que recuaram 0,1% na comparação mensal, quando o mercado aguardava alta de 0,2%, então nenhuma notícia boa vindo por lá na parte de indicadores. Além disso, a gente tem agora às 10 da manhã o relatório de inflação do Banco da Inglaterra. Isso com certeza é interessante, vai mexer um pouco com os mercados. Por quê? Porque o Banco da Inglaterra está querendo subir juros no ano que vem, é um dos principais bancos centrais, e ele também tem problema com deflação, também está querendo que a inflação comece a reagir. Logo, esse relatório de inflação deve trazer pistas se essa elevação da taxa de juros realmente tem força, o discurso deles de elevar juros tem força, e quando virá essa elevação. Indo para a parte doméstica agora, a gente teve ontem um relatório econômico da OCDE sobre o Brasil. Eles destacaram vários pontos, dentre eles destacaram muito que o Brasil precisa fazer uma reforma na Previdência Social, indo mais perto do que acontece nos países desenvolvidos, com uma idade mínima, com um aumento gradual na idade mínima da aposentadoria. Isso repercutiu bastante. O Joaquim Levy, nosso ministro da Fazenda, ele falou bastante de acordo com o que foi apresentado no relatório, falou que precisa sim fazer uma reforma na Previdência Social, que isso é um dos principais pontos para estabilizar a dívida no longo prazo. Também falou que precisa reduzir despesa com auxílio-doença e rever os critérios de aposentadoria rural. Segundo as palavras dele, os benefícios concedidos têm sido maiores do que a participação da mão de obra. O último ponto, ele foi falar um pouco de produtividade que precisa recuperar, mas ele falou que a necessidade de elevar a produtividade é importante, mas disse que depois de fazer o ajuste fiscal deve ficar mais fácil, segundo ele, com o ajuste fiscal, com a transparência, vai ser um facilitador para os ganhos de produtividade. Ainda como o César falou, a gente deve ter hoje meio-dia sendo anunciado o relator do processo contra o Eduardo Cunha,
E a gente também vai ter hoje dois leilões de linha pelo Banco Central, depois de tanta turbulência no mercado de câmbio, principalmente com esse discurso da Janet Yellen. De destaque hoje, a gente tem mais evento da OCDE, com novamente o Joaquim Levy participando. Acho que deve continuar nessa linha dele concordando com o que vai ser apresentado, dando aquela pressionada indireta nas medidas que ele acha necessário que sejam implementadas, principalmente essa da Previdência, que é uma medida que é um pouco cautelosa falar sobre ela. Vou passar agora para o Celso, a gente se vê amanhã, espero que todos tenham um ótimo dia. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Já está indo embora? Se vê amanhã, Gustavo? Não, Gustavo fica por aqui ainda trabalhando, gente. Ele falou que só se vê amanhã. Vamos ver se ele entra aí no ar com alguma outra chamada. Fluxo aqui na casa ontem, os locais terminaram o dia net vendedores, impressionante isso, é verdade, 118 milhões de reais, tá um fluxo aí na venda dos locais. Na compra, destaque para Brasil Foods, BVMF e Dufry. Na venda, Petro 4, Itaú, Fibra, Pão de Açúcar e JBS. Nas duas pontas, Suzano, Vale 5, Bradesco, Itaúsa e Ultrapar. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 4 milhões de reais. Destaques na compra, Dufry, Vale 5, BB Seguridade, Vale 3 e JBS. Destaques na venda, Ambev, Bradesco, Petro 3, Sabesp e Petro 4. Nas duas pontas, Itaú, Semig, Brasil Foods e Croton. Destaques de resultado, vamos falar rapidamente sobre eles. Vivo, um bom resultado em linha, mas bom. Principalmente segmento pós-pago segue crescendo forte aí. Receita de dados, né? A média de receita por usuário, que a gente chama de ARPU em inglês, ela cresceu 33% ano contra ano. Quem tinha receio de que as empresas de telefonia perderiam por conta de vai perder por causa do WhatsApp, as pessoas não ligam mais, tudo bem, mas precisam do dados, precisam da internet. E aí, a Vivo e a Claro têm as duas melhores redes de internet aí de dados do país. E ela segue adicionando clientes pós-pago, que é o que mais rentável. Só para ter uma ideia, das adições líquidas entre julho e agosto, nesse terceiro trimestre, a Vivo foi responsável do pós-pago de 52,5% do market share. São 4 companhias. Como é que ela tem 52,5% de market share? Impressionante isso. A gente segue otimista com o case. Cresceu banda larga, cresceu também a parte de internet, né, em residência, esqueceu também o acesso de TV paga bastante. A gente segue otimista com o case, principalmente com um cenário aí que a gente coloca, né, de otimista por conta do valuation, dividend yield projetado interessante, excelente management e acredita na consolidação do setor que vai ser benéfico ainda mais para ela. Outro destaque, BTG. O banco reportou um lucro extremamente maior do que as expectativas. A melhor das expectativas não chegava a 1 bi de lucro, veio 1,5 bi. Muito por conta do resultado de tesouraria, né? Aí tem que ver se foi commodities, o que eles operaram aí, que deu esse resultado extremamente relevante. Só o resultado de tesouraria foi responsável por 1,440 bi. Então, assim, elevou o seu retorno, o seu patrimônio para 28,8%, extremamente elevado. As ações devem apresentar um desempenho positivo no curto prazo. PDG, mais um trimestre para esquecer. Como é que uma empresa reporta EBITDA negativo, resultado operacional negativo? O EBITDA negativo foi da ordem de 164 milhões de reais. Extremamente relevante isso. Fora isso, prejuízo. 402 milhões de reais, o prejuízo se elevou em 130%. A receita líquida caiu 50%. Está muito complicada a situação, que já passou aí nos últimos 3 anos por 2 aumentos de capital, provavelmente vai precisar de mais um aumento, a gente segue fora do que. Se você tem, desista, jogue a toalha e saia desse papel que a gente já vem alertando há muito tempo. Eletrobras, uma notícia positiva aí, a Superintendência da Fiscalização Econômica e Financeira, o órgão da ANEEL, definiu, né, que pagará uma indenização de 9 bilhões de reais para sua controladora Furnas. Isso se refere ao ano de 2000, é o valor relativo aos ativos não amortizados ou não depreciados da rede básica do sistema de transmissão existente à época. A Eletrobras pedia 10 bilhões e 700, veio 9 bilhões, mesmo assim um valor extremamente relevante, muito provavelmente as ações já vinham subindo por conta disso. A Vale do Rio Doce fez a revisão dos seus investimentos, era normal, investimentos em dólar, como o dólar subiu muito, ela está revendo em 2 bilhões de dólares a SD11, que é a mina em Carajás. Esses foram os principais destaques na parte de notícias. Falando agora da mesa de aluguel, destaque todo dia, né? A demanda por Brasil Foods, Pão de Açúcar, Cirela, Goal, TOTUS, Copel, CETIP, CSN e o ZIN 5. A gente segue short em o ZIN 5 desses aqui.
e em Brasil Foods, que a gente também tem assim, está extremamente elevada a demanda, a gente só reduziu nossa carteira short. Brasil Foods que tinha 15% para 10%, mas a gente ainda segue short, não é momento ainda para comprar o ativo. Agora eu vou chamar aqui o Thiago Salomão de volta aqui, direto comigo aqui ao vivo. Thiago Salomão, bom dia, Salomão, como é que estão as coisas por aí? Qual é a pauta hoje da Infomoney? Bom dia, Celso, tudo bom com você? Tudo ótimo. Bom, Celso, o dia hoje está predominantemente em alta, o Ibovespa Futuro ensaiou uma abertura em alta, virou para queda, agora está querendo voltar a subir. Acho que o mercado agora está voltando a acreditar que o Federal Reserve deve elevar os juros esse ano. Mas eu vou confessar que eu não consigo enxergar uma boa notícia nisso. Quer dizer, pode ser que a Yellen acha que os Estados Unidos já está conseguindo caminhar com as próprias pernas, mas eu não consigo ver isso nem nos Estados Unidos e principalmente na economia global. Os Estados Unidos não pode negligenciar a importância dele para o resto do mundo, né? Concordo plenamente. Acho, quando eles falaram ali, a gente não está preocupado com o mundo, está preocupado com os Estados Unidos. Besteira, duvido, você tem que estar preocupado com o mundo. Se sua moeda se fortalece de tal maneira, para quem você vai exportar, para quem você vai vender produtos. Então você não pode também ter uma moeda tão forte assim. Se fosse apostar, eu acho que não sobe juros em dezembro, jogaria para o ano que vem. Mas isso já deveria estar no preço, todo mundo sabe que vai subir e vai ser uma alta gradual, né, mais lenta do que se esperava, digamos assim. Acho que é isso, Salomão. Vou passando para você. Uma excelente quinta-feira aí para você. Boa pauta, bons negócios aí a todos. E eu continuo recomendando cautela. Acho que a Bolsa ainda aí é um cenário difícil. A gente tem um político aí, né? Esse cenário político ainda conturbado. Vamos ver hoje o relator aí do processo do Cunha. Agora não tem como mais voltar atrás, ele não pode renunciar, ele pode ser cassado mesmo. E fora isso, tem o corte aí no orçamento do governo, 26 bilhões de reais. Vamos ver se isso começa a impactar positivamente. Em compensação, o déficit aí, as pedaladas podem somar agora 120. Já está chegando no 120, né? Bilhões de reais. Impressionante isso em relação a essa parte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, Salomão. Valeu, Celso. Boa quinta-feira. Amém. Bom, mercado começando agora nessa quinta-feira, dia 5, Ibovespa marcando leve alta de 0,3%, chegando aos 47.850 pontos. Ontem a gente teve, vamos só dar uma olhadinha aqui no gráfico, ontem a gente teve um pregão bem interessante no mercado. O Ibovespa chegou a ensaiar um movimento de alta bem forte, seguindo aquele rally de 4,8% que a gente teve no pregão de anteontem, virou para queda, acabou fechando ainda acima dos 47.500 pontos e agora está tentando ensaiar, talvez esteja formando um novo range, né? A gente estava falando que o Ibovespa entre 49 mil e 44 mil ele deveria ficar assim até o final do ano, agora ele está tentando ficar um pouquinho mais próximo dos 49 mil e um pouquinho mais distante dos 44. Bom, passando pelos destaques da pauta, o mercado ontem acelerou as perdas, principalmente depois da notícia de que o governo deve ter um déficit de 119,9 bilhões com o pagamento das pedaladas fiscais avaliadas em 57 bilhões de reais. Apesar de já ter impactado ontem, o número deve continuar a ter repercussões hoje. Ela cogita pagar ainda esse ano as dívidas com o BNDES, que está em 22,4 bilhões, e com a Caixa de 1,5 bilhão de reais. O acerto com o FGTS e com o Banco do Brasil seriam jogados para o futuro. Repatriação, que deveria ser votada ontem, deve ficar para terça-feira. O líder do governo na Câmara, o José Guimarães, concordou em adiar a votação do projeto que regulariza a situação dos recursos brasileiros no exterior. A decisão final, no entanto, depende do presidente da Casa, Eduardo Cunha. Isso aí já é mais uma dificuldade do governo que a gente vem acompanhando há muito tempo, esse impasse do governo em aprovar as medidas um pouco mais voltadas para o resultado fiscal e menos voltadas para a população. Já a DRU foi prorrogada até 2023 após a aprovação da comissão na Câmara. O mecanismo que permite o uso livre de parte da arrecadação de impostos e contribuições vence em 31 de dezembro desse ano e para que o prazo seja estendido, ela ainda precisa passar por uma comissão especial. Se isso acontecer, a estimativa do Planalto é que a desvinculação desse ano chegue a 121,7 bilhões de reais. Ainda na pauta política, a gente volta a falar sobre o tema impeachment.
O PMDB e a oposição articulam um novo plano para impeachment, informações do painel da Folha. A ideia é empurrar a aprovação da nova meta fiscal desse ano para 2016. Assim, o governo fecharia dezembro infringindo as leis orçamentárias de responsabilidade fiscal em uma só tacada. O Jacques Wagner procura o diálogo com a oposição em um jantar com 32 senadores, em que estavam os tucanos Tasso, Gereissati e Antônio Anastasia. Bom, ainda aqui no Brasil, saiu agora às 10 horas o PMI de serviços. O indicador mostrou 43,0 pontos. A prévia anterior era de 41,7. Lembrando que abaixo de 50 é retração, péssimo resultado. A gente conseguiu melhorar, mas ainda está muito ruim. E o PMI composto estava em 42,7, manteve-se nesse patamar, também bem longe dos 50 pontos. Lá fora, principal destaque, como a gente já falou, Federal Reserve e a taxa de juros dos Estados Unidos. Ontem a Yellen reiterou que o aperto monetário deve acontecer nesse ano, falando que a alta de juros em dezembro é uma possibilidade viva. O mercado elevou as apostas de alta de juros para dezembro. A probabilidade agora é de 58% de alta de 0,25 já na próxima reunião em dezembro. Antes era 50%, e lembrando que 2-3 semanas atrás essa probabilidade estava na faixa dos 20%, até menos que isso. O mercado voltou a apostar que os juros devem subir por lá, e isso colabora para uma queda na bolsa e até um fortalecimento da moeda americana. Um bom termômetro para saber se o Fed vai elevar os juros ou não, você pode acompanhar hoje às 11h30 da manhã com o Initial Claims, que é o resultado semanal de pedidos de auxílio-desemprego da economia americana. Ele vai sair às 11h30 da manhã. A expectativa é de um aumento para 262 mil novos pedidos de auxílio-desemprego no resultado analisado até a semana passada. Na semana anterior, foi 260 mil pedidos. Ainda sobre política monetária, hoje também às 11h30 tem o discurso do William Dudley em um evento do FMI. E o Stanley Fischer, 2 membros do Fed, e às 16h30, horário de Brasília, o Dennis Lockhart vai falar, ele é o diretor do Fed de Atlanta. Bom, agora vamos passar para os destaques corporativos, mas antes vamos dar uma olhada na Bolsa, chega aqui no gráfico. O Ibovespa ameaçou uma abertura em alta, já está querendo virar para queda. Já está 0,13 de queda, teve um movimento bem forte aqui de queda a partir das 10h10, 10h12. Só nesse candle aqui o Ibovespa caiu mais de 250 pontos. Algumas ações já devem estar iniciando o pregão, que justifica a queda. Vamos dar uma olhada aqui. Na ponta de baixo do Ibovespa, ações da Vale, Vale 3, Vale 5 e Bradespar aparecem com umas maiores quedas, seguidas de Petrobras, 2 empresas que divulgaram notícias bem importantes para o investidor. Isso provavelmente está colaborando para o dia de queda. Na ponta de cima já consigo ver aqui Smile subindo mais de 4%, soltou resultado ontem, a Paula vai comentar daqui a pouco. Também a Eletrobras subindo quase 4%, teve uma notícia favorável para a empresa também. A Smile, só lembrando que ontem saiu o resultado da Múltiplos, a Múltiplos reagiu pouco, mas a Smile subiu mais de 6% e hoje continua essa alta. Talvez o mercado já esperando um movimento positivo, um resultado positivo da empresa. As ações já acumulam ganhos de mais de 10% nos últimos 2 pregões. Bom, Paula Barra, bom dia. O que a gente tem de destaque corporativo? Bom dia. Bom, vou dar sequência aí nesses destaques que você já comentou. Acho que a principal fica com Vale, né? A mineradora revisou ontem o orçamento dela dos projetos mais importantes que ela tem, que é o S11D. O projeto fica em Carajás e a nova previsão aí teve um corte de 27% no orçamento estimado para o projeto, que corresponde a 2 bilhões de dólares por conta da desvalorização do real. Apesar do corte, o Santander tinha destacado aqui que isso aí é bom para a companhia, mas os investidores deveriam penalizar porque a empresa já vinha mostrando redução dos custos anteriormente e uma redução de custo agora também não seria tão exaltada assim pelos investidores e acabaria podendo punir as ações da Vale. Hoje a gente vê os papéis recuando mais de 1%. Bom, já nos destaques positivos, acho que a principal referência fica aí com o Smiles. O papel segue também forte alta de ontem, né, que subiu 6% depois do balanço divulgado do 3º trimestre. O balanço veio acima das expectativas dos analistas. A companhia mostrou um lucro líquido de 98,6 milhões no 3º trimestre, alta de 65% na comparação
com o mesmo período do ano passado. Itaú BBA comentou que a companhia se beneficiou do aumento de receitas de resgates, impulsionadas por uma mudança de metodologia que definia o valor a ser reconhecido a cada trimestre. O banco também já tinha ressaltado que mesmo depois da forte alta de ontem, era esperada uma reação bem positiva hoje. Também entre as empresas que estão aí entre as maiores altas do dia, destaque para a Eletrobras. A ANEEL fixou a indenização de Furnas em 9 bilhões de reais. Santander viu a notícia aí como bastante positiva para a ação, o valor superando a estimativa do banco e a notícia podendo trazer um impacto para a revisão do banco também no preço justo das ações da Eletrobras, caso a ANEEL aprove a indenização também, melhor que esperado para a Chesf e a Eletronorte. Só para comentar de Eletrobras, Paulinha, as ações preferenciais Elet 6 já estão subindo nesse momento mais de quase 3%, chegou a subir quase 4% na máxima do dia. É o quarto pregão seguido de alta, acumulando ganhos de 12% e nesse momento a ação da Eletrobras já está no maior patamar desde 7 de maio de 2015. Era uma ação que vinha sendo pouco requisitada pelos investidores, né? Muita polêmica em torno de Lava Jato, o setor também já não está mais tão favorável como era antes, mas se pegar do fundo que ela fez em agosto para cá, já está subindo mais de 50%, uma ótima recuperação. Queria destacar também, Paulinha, o BTG já abriu em alta, resultado surpreendente do BTG, o banco de investimentos do André Esteves teve um lucro de 1,51 bilhão no terceiro trimestre, quase o dobro do que ele teve no mesmo trimestre do ano passado. A estimativa dos analistas, compilada pela Bloomberg, apontava para um lucro líquido de 912 milhões, ou seja, foi mais de 50% do que os analistas esperavam. A ação reage positivamente nesse momento, subindo 3,60%, e o papel que não vinha tão bem nos últimos meses tem mostrado uma recuperação, principalmente também desde agosto, né? Exatamente. Tem mais algum destaque aí, Paulinha? Bom, tem também Petrobras, o papel está caindo hoje, o mercado já sinalizou preocupação por conta da greve, pode penalizar o plano da companhia de vender ativos. Ontem a empresa informou que por conta da greve a produção foi reduzida em 6,5% em relação ao nível da paralisação do dia anterior e 8,5% contra o verificado na terça-feira. Os papéis da companhia reagem negativamente no pregão de hoje. Bom, também de destaque tem balanço da Ultrapar, a empresa mostrou lucro líquido de 298 milhões, queda de 9%. Itaú destacou um resultado operacional bem forte, apesar do cenário de recessão no Brasil. E destaque também para a recomendação, o Credi elevou a recomendação das ações da Porto Seguro depois do resultado da companhia acima do esperado pelos analistas do banco, passou de recomendação underperform para outperform, que é desempenho acima da média. Foi praticamente o similar à venda para compra, né? Exatamente. Já pulou a casa do neutro. Lembra, Porto Seguro, quando soltou o balanço, a ação caiu bem, né? Ela já vinha caindo desde a semana retrasada, quando a Sul América soltou o balanço, e nesse pregão ela já consegue uma leve recuperação, 2% de alta, mas ainda assim de final de outubro para cá, acumula uma queda de quase 8%. Ainda só destacar que o Marco Polo, que soltou o balanço ontem, já teve um movimento de alta, segue subindo forte hoje de novo. E sobre a Petrobras é legal mencionar que o papel subiu 10% anteontem, acompanhando a alta do petróleo. Muito se falou que a alta do petróleo era por conta da greve da Petrobras, que ia prejudicar a produção e afetar a oferta, com isso o preço ia subir, mas agora a greve da Petrobras começa a impactar a Petrobras de fato e o papel volta a cair. Ainda está com um ganho semanal extraordinário, né? Se a gente olhar aqui, o papel ainda tem ganhos na faixa de quase 4%, mas é bem distante da alta de 10% que a gente teve na terça-feira, voltando do feriado. Mais um destaque, Paulinha? Bom, de destaque eu acho que a gente fica por isso hoje. Só ressaltando o BRF, o papel vinha caindo 4 pregões seguidos, caiu mais de 20%. Hoje está com uma leve alta, mas a área de BTC da XP Investimentos ressaltou aí que o papel vinha sendo bastante demandado e eles já viram algum recall, que é quando o doador do papel pede o papel de volta. Isso aí deve
os investidores devem ficar bastante atentos a esse movimento de aluguel. Pode gerar um short squeeze na BRF, então? Exatamente. Era um papel tão de longo prazo, já agora está virando aposta para short squeeze. Vale a pena ficar de olho as empresas que divulgaram balanço, tivemos muitos balanços. Hoje está previsto mais de 10 teleconferências também. Depois do pregão vai ter uma série de balanços, dentre eles CETIP e Cielo vão divulgar resultados após o fechamento do pregão. 11h30 tem dados dos Estados Unidos e discurso de membros do Fed. 12h30 você já sabe que tem a segunda abertura da Bovespa, já que é a hora que os mercados norte-americanos começam a funcionar. Isso tem gerado bastante volatilidade na hora do almoço do investidor brasileiro. E essa é a pauta de hoje. Fique de olho principalmente nos balanços. O dia, se as blue chips continuarem em queda, deve ser predominantemente de queda, mas o mercado está querendo mostrar força agora, já zerou as perdas, mas está bem perto da estabilidade. Eu me despeço aqui, já deixo o convite, hoje à noite, 18h, ao vivo aqui no Infomoney TV, vai ter o Infomoney Terraço, o talk show do Infomoney. Hoje teremos a presença de 2 dos colaboradores do Terraço Econômico para falar um pouquinho de economia e mercados. Programa bem descontraído, bem legal para explicar o que está acontecendo com a Bolsa e o mercado em geral nessa semana. E é isso, me despeço aqui agora. Tenham todos uns bons investimentos, bom pregão e até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!